O sucesso é o que você atrai pela pessoa que você se torna. Eu li essa frase há mais ou menos 10 anos em um livro do Jim Rohn. E hoje eu entendo isso de verdade. E eu vou te dar um exemplo da minha história pessoal. Quando eu comecei a construir os meus negócios, eu me perdi completamente de mim. Eu senti que minha vida deu um 360, virou de cabeça para baixo e, de repente, não eram mais sobre as minhas decisões. O meu tempo não era só meu. E foi quando eu virei dona de marmitaria, esposa, mãe de 2 crianças, estudante. E aí, adivinha quem ficou para trás? Eu. Sem exercício, comendo mal, dormindo pouco, cada vez mais estressada. A empresa estava uma bagunça e eu sentia que minha vida também estava uma bagunça. Enfim, eu literalmente não me reconhecia. Olhando para o espelho, 33 quilos a mais. E por muito tempo eu tentei dar conta de tudo isso na força do braço, até que eu entendi que eu nunca conseguiria sustentar todos os meus papéis se eu não começasse a cuidar primeiro de mim. E essa mudança, esse se tornar, não é uma mudança mágica, não acontece rápido, foi um pouco todo dia, né? Me redescobrindo aos poucos, pequenos novos hábitos, pequenas novas decisões, e adaptando tudo isso à minha nova realidade, né? Para isso eu tive que aprender a acordar mais cedo, aprender a ser mais eficiente, aprender a eliminar distrações, aprender a parar de usar o excesso de papéis como desculpa para não voltar a olhar para mim. E nessa jornada, minha gente, já eliminei mais de 30 quilos. Hoje não tenho uma empresa, mas tenho 2 empresas e sou sócia de mais algumas. Continuo trabalhando muito, mas hoje é diferente. Porque antes eu só sobrevivia. Hoje eu olho para esse sucesso e a partir disso eu construo uma vida que faz sentido para mim. Eu entendi uma coisa. Para sustentar essa vida que eu sonho, essa vida de sucesso, eu preciso fortalecer primeiro a mulher que vive nela. Então hoje eu não abro mão de ter um tempo para cuidar da minha mente, me desenvolver, cuidar do meu corpo, ter tempo com Deus, cuidar da espiritualidade e dentro da minha vida real hoje, dentro da minha realidade, o melhor que eu posso. Essa construção, ela acontece na grande maioria das vezes antes das 7h30 da manhã. Então, é sobre se adaptar, né? Então, se eu sei que eu preciso me tornar uma pessoa diferente, tem que parar de olhar para todos esses papéis como uma muleta a não olhar para o meu crescimento. Né? E eu sei que essa é a realidade de muita gente que me acompanha por aqui. Né? O meu público são mulheres, a grande maioria mães, a grande maioria empreendedoras, que têm essa realidade e que muitas vezes fica se comparando, porque o outro consegue treinar, porque o outro está se desenvolvendo, porque o outro está crescendo mais que eu. Mas, na verdade, tudo isso mais te afasta do teu propósito do que te aproxima. Então eu tive que quebrar alguns padrões, eu tive que eliminar distrações, eu tive que criar uma nova rotina para aí sim criar uma nova realidade.